seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. Esta edição especial é comemorativa dos 20 anos de existência do projeto. Nós começamos no ano 2000 e, infelizmente, com a pandemia, não conseguimos comemorar isso em 2020. Mas agora, no começo de 2021, estamos fazendo essa edição especial, comemorando esses 20 anos, com o tema o habitar e o inabitual. Queria registrar também o agradecimento à Fundação José Augusto, que, no âmbito da Lei Aldir Blanc, nos concedeu auxílio para poder promover esse tipo de programa. Bom, vamos lá. Hoje recebemos Clodomir Barros de Andrade, professor do Departamento de Ciências da Religião e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Clodomir Andrade, é um prazer reencontrá-lo. Você é um amigo da casa, já gravou um café com a gente uma vez. Eu queria apresentar você, mas não é fácil, né, Clodomir? Porque os teus estudos são coisas muito específicas, né? De algum modo, eu acho que falar que você transita com a tradição não dualista, imanentista, talvez, no Oriente, e né, com a tradição budista, daoísta, enfim, e também no Ocidente, né? E acho que é um pouco mais sobre isso que vamos conversar, né? No sentido que você abarca também a tradição clássica ocidental, também trabalha com autores como Spinoza, Nietzsche e Thoreau. Assim, de algum modo, é uma filosofia da natureza, né? E que acompanha o teu grupo que você coordena, que você é o líder do Renatura, né? Onde Isso. Você tenta pensar essa relação religião e natureza. Enfim, seja bem-vindo. Eu acho que a gente tem muito para falar e o tema permite um diálogo bem interessante. Boa tarde, professor Frederico. Boa tarde a quem nos assiste. É um grande prazer, uma grande alegria retomar esse contato. De fato, eu já tive a oportunidade de gravar um café filosófico presencialmente, ainda era naquele estúdio lá da UFRN, então foi uma experiência muito, muito proveitosa, muito interessante, e é sempre uma alegria conversar com você, já que nós temos essa filia que remonta simplesmente a quase 4 décadas, então é uma amizade antiga e é sempre um grande prazer estar aqui para a gente poder refletir um pouco, né? Aproveitar esse momento dessa névoa, essa penumbra que baixou sobre o planeta e tentar criar essa possibilidade de uma reflexão poética sobre tudo aquilo que nos interessa, né? De tal maneira que nós possamos imaginar um espaço não só de reflexão, mas um espaço de convivência, mesmo que mediatizados pela tecnociência, né? A gente está aqui para explorar essas possibilidades. Então, grande prazer, estou à disposição. Bom, me parece que o tema e o autor merece uma certa introdução. Não é um autor muito difundido, né, no Brasil, tampouco é contemporâneo, mas é um autor que parece que antecipa muitas das coisas que estão sendo discutidas hoje em dia. Por exemplo, me parece a história do antropoceno hoje em dia, como é que isso tem um diálogo importante com o Thoreau, dessa relação com a natureza, de pensar as origens do pensamento ocidental. Enfim, acho que por aí a gente podia começar a falar um pouco, né? É verdade, sempre foi para mim causa de muita estranheza, né, o fato de Thoreau não pertencer ao elenco de escritores e pensadores, né, que possuem uma marca profunda no ambiente intelectual, no ambiente acadêmico brasileiro. Ele é um pensador que hoje em dia é praticamente o santo patrono do movimento ambientalista internacional, né? Thoreau, que nasce em 1817, ele é filho da pequena burguesia da Nova Inglaterra, ele nasce numa pequena cidade chamada Concord, que se localiza mais ou menos a 20 quilômetros de Boston, que é a grande capital intelectual da costa leste dos Estados Unidos. E ele tem uma trajetória extraordinariamente rica, do ponto de vista de que ele enfeixa, ele foi receptáculo de uma série de influências que vão desde o pensamento arcaico grego, do pensamento chamado pré-socrático, até o romantismo alemão, e também com uma influência muito grande do neoplatonismo, via o seu grande tutor e mentor intelectual, Emerson, que junto de Thoreau, né, e de mais algumas
personalidades literárias como Nathaniel Hawthorne e Mary Ellen Tucker, eles constituíram um grupo chamado os Transcendentalistas, cujo epicentro era exatamente a cidade de Concord. Então, o Thoreau, ele desde muito cedo, ele teve esse ambiente, esse habitat, já que nós vamos falar aqui tanto de habitat, ele teve esse habitat intelectual extraordinariamente fértil e se tornou ele próprio uma das principais vozes que articularam o movimento transcendentalista. Ocorre que o Thoreau ele tem uma percepção da realidade quase que profética, né? Se nós imaginarmos que ele está vivendo no meio da Revolução Industrial, se nós imaginarmos que ele está vivendo no meio da grande expansão americana, né, imperial americana, ele inclusive foi preso, né, o Thoreau ele foi preso por se recusar a pagar o imposto para a guerra, que anexou 3/4 do México, que se transformou na região da Califórnia, do Arizona e do Texas. O Thoreau ele se torna uma personalidade extraordinariamente influente, e a influência dele vai desde Tolstói até Gandhi, né? Gandhi que incorporou a desobediência civil, que é um dos principais projetos políticos do Thoreau, até Martin Luther King, ou seja, o espectro de atuação, o espectro da influência thoreauviana é extraordinariamente complexa também, já que o Thoreau, na sua obra, ele vai ter a possibilidade de dar uma contribuição importante, não só para o pensamento político, filosófico, mas também até para o próprio ambiente acadêmico da botânica. Ele foi um dos primeiros americanos a ler Charles Darwin, a entender Darwin e fazer uma defesa apaixonada dessa nova metodologia que estava se colocando do ponto de vista da evolução das espécies. Então, ele é uma personalidade extraordinariamente poliédrica, complexa, e o que a gente pode tentar, no máximo, é tatear, né, essas membranas fluidas que constituem vamos dizer assim, um limite bastante poroso entre poesia, literatura, filosofia, aquilo que a gente chamava antigamente de filosofia natural, né, aquela investigação desapaixonada nos campos da ciência, da botânica. Um projeto muito parecido, né, com um dos seus grandes ídolos, que foi o Goethe, e também do Alexander von Humboldt. Então, o Thoreau, ele morre jovem, com 44 anos, mas a contribuição dele é extraordinariamente importante, e, como eu disse, é estranho que o Thoreau não seja mais lido e mais festejado no Brasil, inclusive porque acabamos de celebrar os seus 200 anos do seu nascimento, né, em 2017. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre ele, e essa visão profética do Thoreau, né, sobre essa crise civilizacional que ele já enxergava em plena Revolução Industrial, em pleno projeto de expansão imperial americana, né, ele foi a grande primeira voz a se opor a tudo isso. Então, é um homem que eu acho que, dada a crise ambiental e civilizacional, a própria crise da democracia que a gente testemunha hoje por todo o globo, a leitura de Thoreau ela se faz muito urgente e necessária para que a gente possa tentar detectar algumas das contribuições que ele tem a dar, não só no espectro da política, mas também em relação a pensar alternativas a esse modelo de tecnociência que nos colocou nesse labirinto civilizacional que nós, ora, nos encontramos, né? Então, isso aí você tocou um ponto que é importante, que essa obra, me parece que, de algum modo, se articula com a experiência que ele teve em Walden, né? Que é a questão da desobediência civil. Veja, que, de algum modo, eu tenho a impressão que, debaixo desse guarda-chuva chamado desobediência civil, alguém pode querer justificar, por exemplo, o que vimos semana passada, ou retrasada, quando se tentou invadir efetivamente o Capitólio, quando manifestações antidemocráticas contra as instituições no Brasil vêm acontecendo. Seria interessante, ao menos um pouquinho, porque eu não consigo desvincular a desobediência civil desse pensamento do habitat, né? Você tocou esse ponto de Mahatma Gandhi também, né, que é um personagem que desobedece, né, e que não pela a não violência, mas está desobedecendo, se enfrentando a um sistema e a um mundo que, enfim, determinava nosso modo de habitar, que talvez seja essa questão hoje. Então, se você pudesse esclarecer um pouco o que seria essa desobediência civil e não entender apenas um
um movimento pseudo-anarquista, de confrontar-se contra as instituições, enfim. Como é que você vê isso? Porque, de fato, a desobediência civil acaba sendo uma expressão um pouco ambígua, né? É verdade, e essa ambiguidade ela é tão marcada que hoje o Thoreau, a pessoa de Thoreau é reivindicada por praticamente todos os espectros da política norte-americana, desde republicanos radicais, os chamados libertários, que querem simplesmente a extinção do Estado e que tudo seja entregue à iniciativa privada, passando por vários matizes da democracia representativa, pela social-democracia, alcançando a social-democracia verde e atingindo até um socialismo beirando o anarquismo. Então, essa complexidade que a gente encontra no pensamento thoreauviano é exatamente essa riqueza que a gente pode detectar a partir daquilo que a gente convencionou chamar de desobediência civil, né? É interessante lembrar que esse livro que você tocou aí, o Walden, né, que é a grande obra do Thoreau, o Thoreau só lançou 2 livros durante a sua vida, o resto foi editado póstumamente, ele morreu jovem, como eu falei, com 44 anos. O Thoreau, no dia 4 de julho de 1843, né, a data de 4 de julho da independência americana não é gratuita, ele resolve se transferir para um lago chamado Walden, distante mais ou menos 2,5 km da cidade de Concord. E lá ele resolve criar ou imaginar um projeto de autarquia, não só uma autarquia política que se distanciava de forma explícita desse projeto americano, do Estado americano imperial, escravocrata, né? O Thoreau participava de uma rede de resistência à escravidão, mas de forma ativa, ele participava de um grupo de resistência que transferia escravos do sul dos Estados Unidos até o Canadá, para eles alcançarem a liberdade. Então, ele não só foi um grande teórico da questão da liberdade civil frente ao totalitarismo de um Estado que ele percebia como sendo um Estado absolutamente perverso, já que o Estado americano, o governo americano, ele era um Estado escravocrata, imperial, que usurpou pelas armas 3/4 do México, de um país vizinho. Esse projeto de desobediência civil ele também é parte constitutiva de uma visão maior, de uma visão que engloba não só a pertença humana a um certo estado, mas também a uma certa condição de natureza. Ou seja, quando a gente toca em algum lugar da obra thoreauviana, é uma corda que vai ter repercussões profundas, não só seja na botânica, no aspecto literário político, mas também nessa própria questão do habitar humano, como você colocou de forma bem clara. Habitar para o Thoreau, né, é uma coisa extraordinariamente importante, não só do ponto de vista de uma certa reflexão acerca da condição originária humana, mas também do ponto de vista prático, ou seja, o Thoreau foi um sujeito que ele construiu com as próprias mãos a sua morada, né? E ele reflete longamente sobre o que é uma morada, o que é habitar, o que é uma casa. Tudo isso faz parte do primeiro capítulo do Walden, que se chama, de forma muito interessante, economia. Lembrando que a economia está profundamente ligada a oikos, né? Que não é só uma economia do ponto de vista de uma certa economia material, mas também de um projeto maior chamado koinós oikos, né? De uma casa comum, de uma morada comum. Então, quando ele se transfere da sua vila para morar na solidão de Walden, ele vai passar lá 2 anos, 2 meses e 2 dias escrevendo, plantando feijão e refletindo sobre a própria condição humana. Esse projeto, né, transformou o Thoreau para várias gerações futuras, e ele foi muito celebrado pelos beatniks, pelos hippies, como o primeiro grande alternativo, né, como o primeiro grande, aquela grande pessoa que se recusou deliberadamente a fazer parte e a legitimar um status quo que ele compreendia como ilegítimo. Ilegítimo porque não só falsificava a verdadeira condição humana de ser natural, como também falsificava a própria condição de possibilidade dessa natureza humana se manifestar numa cultura mais justa, numa cultura mais equânime e numa cultura que gerasse e contribuísse para o florescimento de toda a comunidade. Uhum. Isso é muito interessante. Até eu não mencionei, mas essa tua passagem no teu pós-doutorado
mais recente, agora em 2017, né, Clodomir? Em Boston. Isso permitiu, imagino, né, que você tenha conhecido um pouco melhor a política, os grupos, enfim. Boston é uma cidade muito efervescente, né? E eu não sei se Turro ainda está vivo, né? Porque você mencionou uma coisa interessante, por que ele não está no rol dos filósofos, né? Talvez porque hoje não existam mais os filósofos, né? Existem mais professores de filosofia, como ele dizia. Isso. É interessante, né? Porque eu quando cheguei nos Estados Unidos, em Boston, que é um grande centro liberal americano, eu imaginei que a comemoração do bicentenário do Thoreau teria fanfarras, bandas de música, bandeiras e bandeirolas, mas não. E eu conversava isso com o pessoal lá do departamento, e eles falavam, pois é, como todo grande santo, como todo grande pensador, ele foi devidamente arquivado e transformado em estátua. Ou seja, o Thoreau hoje, apesar de ser um dos ícones da literatura e do pensamento americano, ele é um daqueles pensadores que é melhor esquecido e alçado ao altar dos imortais do que lido, comentado e, antes de mais nada, né, alguém que ilumina a ação, a praxis humana. Ou seja, ele tem essa posição de um esquecimento dourado, vamos dizer assim, para os americanos de um modo geral. Um sujeito que todo mundo conhece, todo mundo faz citação dele, mas que ele está devidamente congelado na galeria dos imortais. Porque tem uma coisa também com relação à figura do filósofo, né, que esse é aquele que habita as nuvens, né? Ele paira, ele não tem os pés no chão, assim, é o pensamento metafísico, essas críticas que se faz, né? Mas o Thoreau, na verdade, parece o cara que você disse, né? Um cara que construiu a casa com as próprias mãos e, ao mesmo tempo, refletiu sobre isso que ele estava construindo. Talvez essa relação de construir e pensar, e também isso vai significar para ele, especialmente, um habitar, né? Porque ele vai passar ali 2 anos, estejam muito relacionadas e tenha refletido isso no livro, né? E aí, fala. Não, é verdade isso. Não, eu estava pensando que quando você esteve aqui em Natal, em 2016 ou 2015, não lembro bem, sobre Não Coloque o Homem e o Espaço, você acabou publicando aqui um capítulo que é muito interessante, o título é muito sugestivo, e acho que por aí a gente pode começar a tentar explicar melhor, né, o que é esse pensamento que você chama de selvagem. E parece que isso está relacionado a esse modo, eu não vou dizer inédito, mas de algum modo contestador do modo de habitar de hoje e da sua época também, né? É dizer assim, há um outro caminho, ou temos a necessidade de abrir um outro caminho para estar no mundo, né? Se você puder explicar um pouquinho o que é isso do pensamento selvagem, né? É verdade, Frederico. A palavra habitar, né, ela é muito cara a Thoreau. E se a gente lembrar do que significa a palavra habitar, né, a gente não pode esquecer que ela vem do latim do habitare, né? E o verbo habitare, latino, ele é a forma intensiva do verbo habere, do verbo possuir. Ou seja, habitar, num certo sentido, a gente pode explorar aqui, numa perspectiva pelo menos bifronte, né? O possuir como sendo a constituição, né, da circunstancialidade que nós possuímos como interdependência imediata, mas, de um outro lado também, a gente pode imaginar esse possuir como um esforço de domesticação do selvagem. E essas duas perspectivas, elas também se encontram no pensamento thoreauviano. E o inabitual seria exatamente a possibilidade de nós rompermos essa amarra do pensamento, vamos dizer assim, domesticado, do pensamento do domus, desse pensamento sedentário. E por que eu falo isso? O Thoreau, ele tem uma passagem que é paradigmática, num pequeno ensaio dele chamado Caminhando, ou Caminhar, né, Walking, e ele começa com uma declaração absolutamente revolucionária, né? Ele fala assim, olha, o ser humano, antes de mais nada, ele é um ser que é parte integrante da natureza, ou seja, a noção de cultura e tudo aquilo que advém de uma certa cultura, ela deve ser compreendida como um epifenômeno, ou seja, como uma manifestação posterior desse dado originário. Nós somos natura, fundamentalmente. E como natureza, o Thoreau vai reivindicar uma perspectiva filosófica na qual o habitar
ele tem que ser compreendido muito mais a partir de uma perspectiva de domínio e uma certa violência contra o mundo natural, ou seja, a cultura como sendo aquele esforço de domesticação do selvagem, do áger, né? E nesse sentido a palavra agricultura, ela também é muito sugestiva, já que a agricultura significa exatamente cuidar, domesticar o áger, o espaço selvagem, e essa domesticação ela também pode ser compreendida dentro da perspectiva do projeto arquitetônico da morada, né? Quando o Thoreau vai pensar o habitat humano, ele fala algumas coisas muito interessantes, né? Ele fala assim, o meu sonho sempre foi morar perto dos passarinhos. Então, ao invés de construir gaiola para eles e morar, eu resolvi construir uma gaiola para mim e me internar na floresta. E ao me internar na floresta, é interessante porque o Thoreau ele vai perceber, antes de mais nada, que ele faz parte de uma interdependência sinfônica com os outros habitantes da mata, e essa interdependência vai dar a ele uma extraordinária sensibilidade do ponto de vista de se compreender como natureza. O Thoreau chegou a um tal ponto de filia com o mundo natural, que no elogio fúnebre que Emerson, né, o seu grande mentor intelectual, faz a Thoreau, o Emerson vai contar uma história interessante. O Thoreau ele era um botanista apaixonado, né? Ele tem uma contribuição extraordinariamente fértil também para a botânica da Nova Inglaterra. O Emerson nos conta, então, que ele ia para o mato e ficava parado, absolutamente parado, durante horas, de tal maneira que cobra chegava perto dele, se enroscava aos seus pés, os passarinhos bicavam o cabelo dele, e ele falava, né? Olha, eu virei mato, eu virei pedra, eu não me diferencio mais, eu sou barro, eu sou água. Então, quando ele faz essa morada dele na mata, ele extrai dessa experiência aquilo que eu chamo de uma pedagogia do despertar. Uma pedagogia que, antes de mais nada, mais do que aprender qualquer conteúdo, é um aprender a aprender. Daí é interessante quando você fala, né, quando você lembra a citação do Thoreau, que hoje nós não temos mais filósofos, mas professores de filosofia, é exatamente porque ele vai relacionar a filosofia ao inabitual, ao selvagem. Nesse sentido, o filósofo é aquele sujeito que se recusa ao sedentarismo, seja um sedentarismo intelectual, ou seja, a facilidade de frequentar sempre os espaços domesticados daquilo que é dado para ele, mas, antes de mais nada, ele questiona também essa própria natureza do que é filosofia. O que significa realmente o projeto filosófico? E ele vai dizer, antes do domínio de um certo conteúdo, a filosofia nada mais é do que uma grande simpatia com o conhecimento, aquilo que é a própria definição de filosofia. E, a partir daí, nós podemos retirar uma série de coisas, né? A filosofia como sendo um perspectivismo, que nos lembra muito a posição do Nietzsche, por exemplo, né? Que tem aproximações muito interessantes com o Thoreau, foram quase contemporâneos, o Thoreau é um contemporâneo mais velho do Nietzsche, e como a gente sabe, o Nietzsche era um apaixonado pelo Emerson, o grande mentor do Thoreau. Então, quando a gente se debruça sobre o pensamento thoreauviano do ponto de vista de uma certa filosofia da natureza, a gente fica absolutamente chocado, não só com o conteúdo da sua reflexão, mas com a mirada profética que ele tem a capacidade de engendrar e nos dizer para onde a brincadeira estava indo. Ou seja, a Guerra Civil Americana ele já apontava com alguns anos, né, essa fratura na sociedade americana que continua hoje, ou seja, a sociedade americana, mais do que nunca, talvez desde a Guerra Civil, a qual o Thoreau, né, viu surgir, do ponto de vista político, mas também essa verdadeira crise do antropoceno que você se referiu, né? A questão da natureza. O que nós vamos fazer em relação à natureza? Então, o Thoreau, nessa pedagogia, ele vai tentar indicar o nosso problema com o mundo natural não é um problema da tecnociência. A tecnociência é somente um subproduto de um problema anterior, que é exatamente um problema cognitivo. O que é a natureza? Como é que eu enxergo a natureza? Porque a partir do momento que nós nos divorciamos do mundo natural, a partir do momento quando o ser humano ele se considera simplesmente um ser cultural, o que nós fazemos num certo sentido, subalternizar e instrumentalizar o outro, a natureza, a partir de um projeto econômico valorativo
que subalterniza o outro e degrada o outro e deforma a natureza do outro, o outro compreendido como natureza. Então, o que o Thoreau está nos falando lá, no meio da Revolução Industrial e no meio da expansão imperial americana, é o seguinte: olha, isso não vai acabar bem, e não vai acabar bem fundamentalmente por causa de um desvio cognitivo nosso. Que desvio cognitivo é esse? Nós nos imaginamos como seres culturais, quando antes de mais nada nós somos seres naturais. Sim. Interessante, eu lembrei também de uma passagem que fala que conhecer-se a si mesmo, né, como esse grande desafio que vem lá dos gregos, não é diferente ou não é outra coisa que conhecer a natureza. Mas aí se dá uma ruptura, né? Quando você está dizendo que a domesticação da natureza ou a representação da natureza, o Heidegger fala na época da imagem de mundo que isso marca justamente essa virada da modernidade, né? O fato de que o homem, ou humano, se afasta e consegue ter uma imagem da natureza. E nesse afastamento não é só teórico, né? Ele é real, de maneira que eu posso realmente manipular, enfim, tudo isso que nós conhecemos e o Thoreau está vivendo aí, está vendo acontecer, né? É interessante, eu não sei se você falou conscientemente, mas o Thoreau estuda em Harvard, e ele teve a oportunidade de ouvir um discurso de Emerson. E nesse discurso do Emerson, que ficou muito famoso, né, entrou para a história do pensamento americano como sendo o grande projeto americano, o Emerson fala uma coisa interessante. O Emerson falava o seguinte: o grande desafio do pensamento americano e do pensamento humano, num certo sentido, são duas coisas: gnote salton, conhece-te a ti mesmo e estuda a natureza. Então, eu não sei se você sabia desse fato, mas o Emerson... É do Emerson isso. É do Emerson. A própria instigação primeira e mais profunda do Thoreau foi responder a esse desafio que você falou. O Gnote Salton, do ponto de vista daquele projeto do cuidado civilizacional ocidental, né, do autoconhecimento, e a questão do conhecimento da natureza enquanto outro grande projeto do Ocidente, que é o domínio e a construção do modelo da tecnociência ocidental. Então, Thoreau e Emerson, nesse sentido, eles partilhavam dessa visão de que o grande desafio nosso, o grande desafio civilizacional do Ocidente, seria exatamente a possibilidade de nós conciliarmos esse cuidado de si, essa reflexão poético-meditativa, que eu vou chamar assim, pedindo emprestado a expressão fascinante do Pierre Hadot, né? Esse modelo órfico poético de conquistar o conhecimento, e também o modelo prometeico, né? Essa violência contra o mundo natural. Então, o autoconhecimento e o conhecimento da natureza, eles fazem parte, eles são duas faces desse grande projeto do Ocidente, né? Que, segundo o próprio Heidegger, começa lá a bomba atômica. Se é verdade que a bomba atômica começa no poema de Parmênides, eu acho que isso vem apontar mais uma vez para a gente dar um passo além. Porque se é verdade que o grande projeto humano, ocidental pelo menos, é o projeto do cuidado de si do ponto de vista desse Gnote Salton, e se a outra vertente desse projeto nosso é a construção da tecnociência, talvez fosse interessante pensar em alguma coisa que o Thoreau fala, que talvez o autoconhecimento humano e esse conhecer humano da natureza nada mais seja do que a própria natureza conhecendo a si própria através do fenômeno humano. E isso conciliaria as duas coisas, ou seja, quando eu faço, vamos dizer assim, ciência, quando eu olho para aquilo que eu acredito ser exterior a mim, eu, na verdade, sou natureza me autoconhecendo. E toda vez que eu faço autoconhecimento, eu nada mais sou do que miro se percebendo como natureza. Então, é fascinante a gente poder explorar esse duplo desafio que o Emerson coloca para o pensamento ocidental e o qual o Thoreau ele vai abrigar completamente. Se a gente pudesse resumir, então, em duas palavras, essa pedagogia do despertar, eu acho que a gente estaria sendo extremamente fidedigno ao Thoreau se a gente chamasse esse projeto de projeto do Gnote Salton, do autoconhecimento e do conhecimento da natureza também. É bem interessante isso que você coloca do momento em que ele vai para o campo e meio que ele se confunde com a natureza, né? Que passinho assim, aliás, parece uma coisa muito Manuelino, de Manuel de Barros, né? Do Bernard, quase árvore, né? Isso. Mas aí você tocou um ponto importante também, né? Que essa coisa da domesticação da natureza é também uma domesticação do olhar, né?
porque parece que só podemos entender ou nos relacionar com as coisas, com a natureza, e aí me parece que talvez natureza hoje possa soar como um monte de arvorezinha, uma coisa assim, uma mata, né? Mas tem outro sentido, talvez que a palavra natura não tenha conseguido traduzir essa origem grega, né? Difíceis, que tem aí um outro vigor. Talvez, se você falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que será interessante. Quando a gente fala de natureza, né, nós estamos usando uma palavra, natura, que é oriunda de um certo verbo latino, que é o verbo nascor, nascer. E quando os latinos se debruçaram sobre o pensamento físico, fisiológico grego, e eles tentaram traduzir a palavra physis, né, eles tiveram esse problema. Porque, na verdade, a palavra physis, ela deriva do verbo fien. E o verbo fien em grego, o fien na voz média e na voz ativa, eles têm sentidos um pouco diferentes. Há, naturalmente, a questão do nascer, mas há também uma questão da constituição. Não é à toa que a primeira vez que a palavra physis aparece no Ocidente é na Odisseia, e de forma muito interessante, né? Ulisses está prisioneiro de Circe e Hermes vai levar uma erva, uma droga, para que ele seja capaz de transformar os seus amigos de porcos em humanos. Então Hermes aparece e o Hermes mostra a raiz que ele deve fazer aquela poção, e a planta se chama Molu. E aí, pela primeira vez, o Hermes, né, não é à toa que é Hermes, o hermeneuta, o grande hermeneuta, vai falar o seguinte: é importante você conhecer a physis dessa planta. E aí, nesse primeiro momento, se dá a grande dualidade da expressão physis para o grego, né? A physis, ela se torna não só aquilo que caracteriza essencialmente um ser, ou seja, a sua natureza, e aqui a gente pode colocar natureza com N minúsculo, né? Como posteriormente a palavra physis ela se tornou um substantivo, né? Assim, vamos dizer assim, que veio a abrigar a totalidade de tudo aquilo que surge. Não é à toa que Arquitas, né, que é o primeiro a usar a expressão physis nesse sentido maior de um conjunto de seres que surgem, ele vai ter uma visão extraordinariamente ampla do que ele chama de natureza. Porque nós somos herdeiros de uma visão que fraciona natura e cultura, né? Para os gregos, não. A casa, o banco, o templo, eles são uma continuação de natureza, de physis, porque o physis não é só aquilo que surge espontaneamente. Aquilo que surge mediatizado por physis também é physis, ou seja, o ser humano também é physis. Quando o Heidegger vai fazer aquela extraordinariamente bela descrição de um templo grego, né, o que ele está falando é que aquele templo ele surge como continuação de pedra, continuação de ar, continuação de mata, de rio. E é exatamente esse vigor originário da expressão natureza que nós perdemos. Né? Nós tendemos a nos refugiar num certo parnasianismo romântico da expressão natureza, como se natureza fosse ir para o mato e morar no meio da mata. Quando, na verdade, physis representa o próprio vigor constitutivo de tudo aquilo que surge e de tudo aquilo que é. Talvez os latinos, quando traduzem do verbo, né, o verbo nascor e tudo, né, um nascer, talvez tenha perdido um pouco, na própria trajetória da palavra latina, tenha se perdido um pouco essa origem grega, né? Mas algo interessante também é pensar que isso está colocando, essa criatura, ou esse ente que é capaz de falar sobre a natureza e de pesquisar a natureza, também é natureza. Isso. Então, eu acho muito interessante porque essa antropologia, ela dentro do cristianismo, a partir dos capadócios e na tradição neoplatônica medieval, está muito presente a ideia de que o humano é microcosmo, ele é o filho de todas as coisas, né? Ele, inclusive, chega a ser chamado de um Deus criado, né? Deus criatus, por exemplo. Então, aí tem muito... me parece muito interessante. Então, talvez eu também te pergunto se, no português, quando a gente faz uma distinção entre natureza e terra, se terra não guardaria, talvez, esse sentido maior, pensando um pouco na análise que você falou, que o Heidegger faz do templo, e que, veja, não é só que nós conseguimos lidar e construir alguma coisa como um templo, mas é que no templo a pedra também se mostra pedra. Não só se mostra como resistência, como solidez, mas é como se a terra fosse arrancada do seu ocultamento e fosse mostrada e acolhida nesse mundo humano, né?
Isso, de fato, você falou, é belíssima, né? Eu acho que é uma das passagens mais bonitas que o Heidegger escreveu, né? É verdade, e isso nos abre uma série de janelas, né, para a gente pensar coisas que são extraordinariamente ricas, né? Você falou uma coisa que é uma coisa chave, né? Essa questão de pensar a natureza, ela tem uma implicação muito grande, vamos dizer assim, e vamos segmentar aqui. Nós tendemos muito, nós somos herdeiros por dois lados, né, de duas tradições, a judaico-cristã e a filosófica grega, que são consensuais nesse esforço de divórcio humano do mundo natural, né? Se a gente for enxergar lá as origens da espiritualidade ocidental, a gente nota claramente que o ser humano ele possui um status ontológico diferenciado em relação ao restante das criaturas. Mas a nossa herança grega também, do ponto de vista de um certo discurso hegemônico, também nos separa do ponto de vista do domínio e da possibilidade dessa abertura ao logos, de uma certa racionalidade que tornaria também todo o restante do mundo natural subalterno a essa condição humana. E é muito interessante quando a gente pensa nessa questão de uma necessidade de uma pedagogia do olhar, exatamente porque o nosso problema originário, né, é exatamente uma certa deformação da nossa própria visão, da nossa própria autovisão. Então, quando você falou de uma antropologia filosófica, né, no certo sentido, aludindo a uma antropologia filosófica, talvez fosse mais interessante a gente pensar uma etologia filosófica, no ponto de vista de um ethos. E por ethos aqui, a gente já cai em lugares extraordinariamente caros e ricos, porque em grego a palavra ethos, com E longo, significa não só o conjunto de valores, mas a toca, a morada do animal. Essa riqueza semântica que a gente vislumbra com o ethos, ela nos empresta a possibilidade de a gente compreender, inclusive, aquilo que o Nietzsche vai falar no prólogo do Zaratustra, né, de fidelidade à terra. Você falou na terra, e eu queria falar um pouco da necessidade dessa fidelidade à terra, porque, num certo sentido, essa nossa dupla pertença, judaico-cristã e grega, ela contribuiu muito para falsificar ao sobrenaturalizar a natureza humana. Ou seja, para o judaísmo e para o cristianismo, nós somos seres sobrenaturais, ou seja, nós somos compostos por alma e uma fisicalidade, e para a tradição grega também nós temos essa dupla natureza de logos e físico. Ou seja, tanto para gregos como para baianos e para judaicos cristãos, nós somos entes sobrenaturais. E aí a gente entende o que o Nietzsche está falando como super-homem, e da grande estampa, do grande símbolo do super-homem, que vai ser essa fidelidade à terra, ou seja, a necessidade de uma renaturalização, de uma repertença. É por isso que eu falo muito de que todo religare, do ponto de vista religioso, eu trabalho com espiritualidade, eu proponho a tese de que, doravante, dada essa crise do antropoceno, todo e qualquer religare vai ter que passar necessariamente por um renaturare. E por renaturare, eu estou chamando exatamente de nós sermos sensíveis e capazes de desconstruir essa visão que nós construímos de nós, nesse espelho do próspero, essa centralidade do antropoceno, esse antropismo nosso, esse especismo desmedido, essa híbris desmedida, que não só se considera diferente da natureza, mas que fratura corpo e espírito também, pelo menos a partir da modernidade ocidental cartesiana. E, nesse sentido, nós estamos agora reféns de uma visão que domesticou a tal ponto essa nossa visão congelada de seres culturais, que nós não nos conseguimos compreender e nós não conseguimos nos enxergar mais como seres naturais, ou seja, como esse afloramento, como esse pertencimento originário à physis. E aí, quando o Heidegger vai falar de forma muito linda que a condição humana é, antes de mais nada, uma abertura para um horizonte onde se misturam terra, humano, o céu, né? Essa abertura extraordinariamente para essas forças divinais, eu acho que a gente começa a conseguir enxergar alguns subsídios que nos permitem criar as condições de possibilidade para superar essa visão sobrenaturalista do ser humano. Eu acho que, a partir do momento que nós conseguirmos renaturalizar e nos compreendermos simplesmente como uma voz que compõe essa sinfonia da physis,
nós talvez consigamos desenvolver uma sensibilidade maior e reverter algum dos processos de absoluta desmedida, de deformação, não só da nossa condição, mas da nossa própria visão do mundo natural. Sim, entendi isso, é bem interessante mesmo. Porque, no fim, quando você fala numa pedagogia do despertar, me parece que você falou no começo, isso, ou uma pedagogia do olhar, que, na verdade, está dizendo precisamos voltar à origem. É como é aquilo que se coloca em Heidegger, né? Parece que é uma abertura ali originária, talvez entre esses pensadores chamados pré-socráticos, ou pensadores da aurora, mas imediatamente se fecha, né? É como se suportar esse pensamento selvagem, não domesticado ainda, fosse algo muito difícil, né? Então, a partir daí parece que se dá um certo fechamento. Mas, claro, o fato de que o ser humano tem essa capacidade de reunir e dotar de sentido a própria Terra, e aí vamos falar um pouco sobre isso, que acho que é importante. Você indicou, né? Através da agricultura, através da arquitetura, e tudo isso tem a ver também com essa técnica, né, que está aí embutida nas palavras, né? Ou seja, como tratar o que é próprio do agreste, o que é esses fundamentos. Então, aí, primeiro, uma reflexão, talvez, da técnica, eu acho que é importante, né? E também pensar que lugar o homem pode ter hoje, né? Porque, de fato, você fala assim, voltar ali, não é que nós vamos sair por aí. Acho que o movimento hippie fez isso também, essa tentativa de uma sociedade alternativa. É como diz o Heidegger sobre aquela cabana camponesa, né? O fato de que a gente esteja hoje no século XX, né, pensou o Heidegger, não significa que a gente vai construir aquele tipo de cabana, né? Mas sim colher ali uma indicação de que foi possível habitar o mundo de outra maneira e construir de outra maneira. Mas aí acho que passa um pouco por essa relação de repensar o que é o próprio ser humano e o que é essa técnica. Porque, por exemplo, o Sloterdijk diz que a técnica é algo que é próprio do homem. Já como homem, ele está ligado aos instrumentos, à forja de instrumentos, isso tudo. Como é que você e o Thoreau, enfim, como você vê essas coisas todas? É fascinante. Repensar ou pensar, né, essa relação de natureza e técnica, eu diria que faz parte não só do nosso acervo de reflexão civilizacional, mas eu acho que é a grande reflexão que se coloca hoje, né? E a grande questão que se coloca hoje, na verdade, é a grande questão que se colocou sempre. E aqui a gente pode voltar ao chamado pai fundador do pensamento ocidental, Tales de Mileto, né? As pessoas falam muito do pensamento jônio, né? Mas quando a gente para olhar com atenção, por exemplo, o que estava acontecendo na Jônia, o que estava sendo criado não era só um projeto de ciência, de técnica, né? Era um projeto que perdura até o século XVIII, chamado Filosofia Naturalis, ou seja, era uma mistura que o Goethe, né, ele representava tão bem. É aquele perspectivismo que se permite olhar para o fenômeno humano e para o fenômeno natural através de várias janelas, né, através de várias perspectivas. O pensamento pré-socrático, né, o pensamento arcaico ocidental, é exatamente esse pensamento ainda selvagem. É um pensamento que não se conhece como tradicional, porque ele é um pensamento fundante, ou seja, o pensamento originário, arcaico, ele não é simplesmente arcaico do ponto de vista sincrônico. O pensamento arcaico, ele é sempre possível, e eu acho que é isso que o Heidegger aponta também, a partir do momento que a experiência do presente, do pensar, ela é sempre uma experiência sincrônica, ou seja, não é necessário pensar como os gregos, não é necessário pensar como Rousseau, uma volta ao bom selvagem, né? Não queremos ser dias de índio nesse sentido. O que nós queremos exatamente é a possibilidade de se pensar o novo, não enquanto novidadeiro, mas um novo que é sempre presente desde o vigor originário da sua constituição. E em algum momento, e aí sim, diacronicamente, a gente percebe uma certa deformação do olhar. Quando a gente enxerga o projeto pré-socrático, quando a gente nota aquele enorme esforço de construção de um conhecimento, onde ainda a técnica, a tecné, não estava separada de uma certa sofia, né?
e depois ela vai se transformar num certo logoteorismo, ou seja, a gente vai ter claramente uma especialização dos saberes, o que a gente nota exatamente é que esse pensamento ainda não domesticado, esse pensamento não sedentário, né, no sentido de não possuir uma sede, ele é, antes de mais nada, a própria condição de possibilidade de todo pensar. E é isso que eu estou chamando de selvagem, e que o Thoreau vai chamar de o pensamento selvagem. Essa possibilidade sempre presente de se pensar o novo, a partir do inabitual. Uhum. Você diria que o pensamento selvagem pode se chamar de pensamento telúrico também, como pensava o Nietzsche? É dessa fidelidade à Terra? Se a gente imaginar essa fidelidade à Terra como um conjunto de postulados, como uma nova tábua, vamos dizer assim, que era uma imagem também cara ao Nietzsche, né? As novas tábuas. Se a gente pensar essa nova tábua, e se a gente pensar o preceito fundamental dessa nova tábua como sendo fidelidade à Terra, eu acho que a gente vai estar dando um passo extraordinariamente importante para que nós repensemos não só a nossa singularidade como afloramento humano, a gente estaria dando um passo fundamental para que nós nos compreendamos também como seres que constituem uma totalidade interdependente. E essa interdependência fenomênica que os budistas apontam tanto, que o daoísmo, por exemplo, aponta tanto, ela nos permitiria, então, uma desconstrução dessa centralidade antrópica. Uma centralidade antrópica que, como a gente já viu, ela não só transforma a natureza, a técnica transforma, mas o olhar deforma. E aí a gente tem que explorar essa diferença entre transformação e deformação, né? Quando a gente transforma alguma coisa, ainda é possível detectar nela os elementos que constituíam a sua originalidade. Mas quando a gente deforma, nós roubamos esses elementos da sua própria constituição fundamental. Ou seja, dá-se uma deformação do olhar primeva e essa deformação do olhar vai se manifestar numa transformação. Uma transformação não só do mundo natural, mas também da nossa própria autopercepção como fenômeno que aflora junto com a pedra, junto com a mata, junto com o rio, junto com o templo também. Ou seja, não se trata simplesmente de uma ressacralização do mundo natural. Trata-se, antes de mais nada, de uma naturalização de tudo aquilo que nós chamamos de divino ou transcendente. O caminho é contrário. Uhum. Sim. Eu estava aqui pensando, tanta coisa que você fala, que a gente fica aqui, fica processando, né? Quantas questões que se abrem. Por exemplo, essa ambiguidade do habitar, que no grego você expressou bem, né? Por um lado é a própria o refúgio, né? E por outro uma conduta no mundo e tal. Eu acho que até a ideia de habitar no português e no latim do habitus também, né? A ideia do hábito também e também do valor, do sentido, né? Então, aí me parece que tem essa coisa, né? Quando você diz o ser único, você disse isso, ser uno com a natureza, o ser único no sentido que o olhar não veja mais essa distinção. De algum modo, exige uma postura, um despertar e uma abnegação, uma certa renúncia a ser o domus, né? A não ser o senhor nesse sentido de apropriação, porque no fim que você está colocando é violência, né? É a violência metafísica que indica Heidegger. Isso. Que, embora seja algo próprio do nosso modo de ser, na medida que a gente tem que arrancar do oculto esse sentido, isso devia ser melhor ponderado, vamos dizer assim, uma postura. Isso. Eu acho que isso é extraordinariamente importante, e é por isso que quando a gente aponta, o Thoreau aponta, e todo mundo está apontando essa necessidade de se repensar a própria condição humana, é nesse sentido. Não se trata aqui de um êxtase, de se tornar um com o todo. Trata-se, antes de mais nada, da percepção da nossa singularidade sinfônica com o restante daquilo que forma o nosso habitat. Porque se nós habitamos o mundo, nós não habitamos o mundo solitariamente. Nós habitamos o mundo coabitando o mundo naquilo que a gente poderia chamar de koiné oikos, a casa comum, que, aliás, chegou a tal ponto, essa reflexão, que hoje a cristandade de matiz católica
compreendeu ser necessária, através de uma encíclica, a importância de se repensar essa visão tradicional judaico-cristã que tornava e sobrenaturalizava o homem, emprestando ao fenômeno humano uma suposta centralidade que o permitiria a crescer, multiplicar-vos e dominar a natureza. Ou seja, se de fato faz parte da nossa Constituição o domínio e a violência do arrancar, esse nuclear e esse domesticar do mundo natural, se de fato, para habitar o mundo, nós temos que, aqui usando a expressão bela do Nietzsche, né, domesticar o vir a ser, né, se a gente de fato precisa sempre estar domesticando aquilo que surge inopinadamente, num certo sentido o que a gente está falando é que nós estamos vivendo sempre, permanentemente, na tensão de domesticar o inabitual. Ou seja, o que a gente está tentando fazer, desde sempre, é habitar o inabitual. Ou seja, nós queremos criar as condições de possibilidade para que seja possível, então, sedentarizar essa verdadeira barafunda de fenômenos que estão a todas horas, todo momento nos chocando. A gente está falando o tempo todo, não, isso aqui tem que ser domesticado, senão não existe conhecimento, não existe mais nada. E aí nós caímos nessa necessidade dramática de repensar uma nova antropologia filosófica. Se nós não nos reenxergarmos de forma diferente, nada disso vai ter sentido. Isso é interessante, porque você fala, no fim, habitamos o inabitual, mas como as coisas estão colocadas no pensamento ocidental, desde o começo, desde que surge a ideia de filosofia, é como se habitássemos isso, mas sem querer saber disso propriamente. Ao contrário, como você diz, deformando, né? Tirando o que ele possui de mistério, de extraordinário. É como um viver de costas. E, sobretudo, uma domesticação e, portanto, um controle, um domínio sobre o que está por vir, né? Uma ilusão de domínio sobre o que está por vir, porque como é desconhecido, não, eu tenho que saber o que vem. E aí me parece que a técnica é a chave disso, porque a técnica ela tem esse domínio sobre, ou supostamente tem o domínio, né? O Nietzsche tem uma expressão belíssima que é das Unschuld des Werdens, que é a inocência do devir, né? Nós roubamos o devir da sua inocência, da sua inabitualidade, porque nós parece que temos consciência de que é impossível para nós conseguirmos nos manter nesse diapasão constante de perpetuamente, vamos dizer assim, nos abrirmos a essa experiência transformativa que a natureza exige de nós. Então, quando a gente se debruça, por exemplo, sobre tradições da imanência, como, por exemplo, o daoísmo, né? O daoísmo vai falar coisas assim belíssimas, né? Em relação a essa questão do habitar, do construir, da técnica, né? O problema não é dar um passo além. O nosso problema não é fazer mais nada de novo. Pelo contrário, o nosso problema é dar um passo atrás. O que nós temos que fazer agora é exatamente retomar e, de alguma maneira, reencontrar o fio de Ariadne, né, que nos colocou nesse labirinto. Tem um minotauro, nós estamos num labirinto, e nesse labirinto da tecnociência existe um minotauro. E esse minotauro ele é simplesmente a própria possibilidade de extinção da condição humana sobre a Terra. Não se trata mais de uma fantasia apocalíptica, de uma distopia, de um filme de ficção científica, mas trata-se fundamentalmente de salvaguardar a própria condição de possibilidade de continuar habitando a Terra. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que chegar a algumas conclusões, né? E essas conclusões, eu acredito, assim como o Thoreau acreditava, que elas passam necessariamente por repensar duas questões fundamentais que você já colocou: a condição humana e o que é a natureza. Gnot Salton e o projeto do conhecimento que vai desembocar na tecnociência. Então, Clodomir, a gente já está chegando ao fim, mas só para ver se, então, me parece que você já disse isso, ou alguém disse, mas que lembra muito a entrevista póstuma do Heidegger, né? Que só um Deus pode nos salvar. Eu diria assim que a salvação do homem está justamente no que há de selvagem, né? Eu não sei se de novo você está citando o Thoreau, né? O Thoreau fala isso. A salvação do homem está no selvagem. E quando a gente pensa no selvagem thoreauviano,
E quando a gente pensa no divino, que o Heidegger, no Theon, que o Heidegger está se referindo, eu acho que é importante lembrar que não se trata de uma nova epifania ou de uma nova teofania. Trata-se basicamente da percepção de que o divino vasculariza a Terra. Não se trata, mais uma vez, de dividir, né? Porque a nossa tradição, ela divide, né? O Yahvé cria o mundo e se separa do mundo e entrega os seres naturais às suas determinações e o ser humano o livre-arbítrio. Na verdade, eu acho que o que o Thoreau está falando, o que o Heidegger está falando, é que o único Deus que pode nos salvar é exatamente a possibilidade de nós nos enxergarmos como médiuns, como máscaras dessas forças divinais que estão a toda hora vascularizando não só a natureza, mas também o fenômeno humano. E aí eu lembro dos neoplatônicos, né, o projeto teúrgico neoplatônico. Né? Não se trata simplesmente de sacralizar a natureza. Vivemos num mundo inexoravelmente desencantado, como já diria o velho Weber. Agora, sacralizar a natureza tem uma contraparte, que é exatamente naturalizar o sagrado. E isso é fundamental. Mais do que sacralizar a natureza, a possibilidade de nós naturalizarmos essa abertura para aquilo que constitui esse grande horizonte, né? Terra, céu, homem e os deuses. Muito bem. Vamos ficar por aqui, então, porque o tempo já chegou ao fim. Foi uma conversa muito agradável. Espero que você tenha gostado, que está assistindo agora. E agradeço muito a presença de Clodomir Andrade, professor da Federal do Juiz de Fora. Clodomir, obrigado mesmo. Foi um gosto estar conversando com você sobre esses temas e a gente poderia continuar conversando, porque é um tema que realmente não é habitual, né? Não. Habitamos inabitual durante esse espaço aqui. Exato. Muito bem, então é isso. Ficamos por aqui e fique de olho, então, na programação, na nossa página no Facebook, também no YouTube. E a gente está com essa edição especial comemorando os 20 anos do café. Até mais. Obrigado, Clodomir. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom e cuidem-se bem. Até mais.